Olá, bom dia, 8h39. Você achou que nós não viríamos? Estamos aqui ao vivo com o nosso ponto a ponto Rádio Estanílio Santos, com tudo novo, hein? Novo site, novo aplicativo para Android e iOS, nova plataforma, novos links, nova linha aí de fibra ótica para você que gosta das outras emissoras, o pessoal das rádios aí, Rádio Cultura de Pindamonhangaba, no Sergipe, o Jamison, alô, pessoal de Sergipe, das rádios aí, também um abraço a Votuporanga, também mandou um abraço às rádios do sul do país, Santa Catarina, também o Paraná e também Rio Grande do Sul. Um abraço a vocês aí, agora por uma rede nova, né, que é a Máximo Streaming, estamos aí com áudio e vídeo da melhor qualidade. Já convido você, já se inscreveu no canal Ponto a Ponto, Rádio Estanílio Santos? Vá lá, dê o seu like, fortaleça o nosso canal, contribua para que a gente possa levar um conteúdo cada vez melhor para você diariamente aqui, né? É um projeto que não é alguns que começam e depois param do acaso, não. Aqui a gente começou com muita seriedade e vamos continuar fortalecendo. Com 2 anos e 2 meses no ar, já propusemos uma alteração de muita coisa para você, porque você merece, você está conosco diariamente e sabe disso. Hoje, sexta-feira, 9 de maio de 2025, Dia da Europa. Você vai falar, Dia da Europa? Sim. Hoje se comemora 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Porventura ou por acaso, ou diga-se de passagem, como gosta um jogador, né? O nosso ilustre presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na Rússia, onde lá teremos uma grande comemoração para isso, até porque os russos tiveram um papel muito importante ainda como União Soviética para o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, esperemos que nunca mais tenhamos um episódio como esse, uma terceira guerra mundial e por aí vá, né? E que os nossos líderes mundiais possam reagir a isso. Por sinal, ontem tivemos a escolha de um líder da Igreja Católica, novo Papa, que agora chama-se Leão XIII, né? Por a escolha pessoal dele, e já assume com várias tarefas, né? Ou desafios. Há quem diga que ele herdou 3 grandes desafios que a gente vai comentar no programa também, por assumir essa função. Diferentemente do Papa Francisco, que gostava muito de futebol, torcia para o São Lourenço da Argentina, este gosta de tênis. Diferentemente de Papa Francisco, este é poliglota e mais comedido e menos falante, mas, dizem alguns, de certo modo, conservador ainda com uma certa medida. Vamos discutir isso e muito mais para você aqui no programa de hoje. Virgínia, bom dia. Em áudio e vídeo para todo o planeta, passa o WhatsApp da Rádio Star News. Antevéspera do Dia das Mães, né? Domingo, Dia das Mamães, aquele que tem a mamãe aí, dê um beijo nela, abrace, faça um carinho. O presente é importante? Também. Mas aí eu tenho certeza que a sua mãe quer a sua presença, ou se você estiver muito longe, uma ligação telefônica dizendo o carinho, o amor que você sente por ela, porque mãe é algo diferente, algo que Deus nos dá e Deus nos tira no momento, né? Mas se você tiver a sua, dê aquele beijo ou abraço. Dê aquela palavra de carinho e conforto, com certeza vai ficar muito feliz. Virgínia, nosso WhatsApp, por gentileza. 95709 998058709. Bom dia, meu querido Fernando Wagner Chagas, cientista político, estuda política dentro do Planalto, governo, Câmara Federal, Senado, dentro do Vaticano, por que não? Bom dia, meu querido Fernando Wagner Chagas. Há uma conversa nos bastidores, principalmente ontem, porque viram a história, e aí disseram, não faz muito tempo que Donald Trump havia feito uma visita ao Papa Francisco. Será que isso serviu para escolha? Isso serviu para escolha? Mas sabe se o Papa Leão XIII, perdão, Leão XIII era o colégio de Santos, foi demolido anos atrás, Leão XIV não é muito fã do Donald Trump, pelo contrário. É crítico. Bom dia, Fernando. Bom dia, um abraço a todos, especial aos ouvintes, internautas, telespectadores, né? Você falou que domingo é Dia das Mães, né? Quem tem mãe, dê um abraço, um beijo, agradeça. A minha mãe faz falta até hoje, né? Mais do que uma mãe, foi uma parceira. Lembra-se do nome da mãe? Eu lembro, Aurora Fernandes Chagas. Aurora, olha que nome bonito. Eu sempre lembro. Aurora, porque ela nasceu na Aurora, né? Ela nasceu junto com o nascimento do Sol, né? Não sei se você crê, respeito se não, mas dizem os espíritas, no qual eu não sou um espírita, mas acredito nisso, onde quer que eles rola. Então, estava aí na mesma linha. Ela está vendo você, com certeza está admirando o que você representa para ela. Não, agradeço muito a minha mãe por tudo, né?
Rapidinho, tem uma história, né? Meu pai tinha frota de táxi, tinha posto de gasolina, tinha oficina mecânica, e ele queria que eu fosse, rapidinho, que eu fosse motorista de táxi. Eu falei, não vou ser motorista de táxi, não. Mas ele queria de todo jeito que eu fosse. Ele não se conformava. Eu lembro, eu comecei a ler com 6 anos de mim. Eu estava no parque, que chamava Parque Infantil. Comecei a ler antes de se alfabetizar. E ele não se conformava. Como que, né, eu ia ser alguém na vida se eu só sabia ler? Ele não se conformava. O meu pai era praticamente analfabeto. E construiu, depois perdeu, né? Depois o meu pai perdeu tudo, né? Mas ele um mérito de muito trabalho. Mas essas pessoas dessa época, deixa eu colocar nessa roda aqui, Sandro Tadeu, que não dorme, porque você vai na madrugada, já tem notícia nova, fresquinha ali. Eu creio que eu gosto disso, bem da América que merece. Não, como eu falei aqui, não, eu vou deixar ele rapidinho. Aí a minha mãe, a minha mãe falou, fiz 18 anos. Habilitação. Diga. Aí a minha mãe falou, se você tirar a carta de chamada tô vendo, você vai ter que pegar o táxi. O pai não vai admitir que você... Aí eu não tirei. E o meu sonho, eu vivi Interlagos. Sim. Eu cresci em Interlagos. Era praia e Interlagos. Durante a semana, a praia, fim de semana, Interlagos. Aí eu não tirei a carta. Aí depois, quando... Passou, né? Minha mãe, tu vai tirar a cara? Não, já não. Então não me já queria você já era que seria a geração Z. Isso. Você foi o início da geração Z. Isso. Você está na geração Z. Hoje a geração Z não quer carro. Isso. Aí, chegou num determinado momento, em 1988, ou eu voltava para a prefeitura, que eu já tinha esgotado todos, ou continuava sendo jornalista especializado em automobilismo. Teve a Avelhinha perguntou, isso vai ser sempre? Eu falei, não, isso é uma boa para eles, nós temos 3 campeões mundiais, vários falecidos, isso não se repete. Ela falou, então volta para a prefeitura, faz carreira lá, lá você tem estabilidade. Eu ganhava muito mais como jornalista. Hoje, olha, a minha mãe era, sabe, ia muito. Hoje eu seria um desempregado, como a maioria dos jornalistas que trabalharam comigo, ou morreram, ou estão desempregados, ou estão no YouTube. Não tem mais espaço para... Hoje o jornalista... Hoje Tadeu, bom dia. Desculpa achar que não é feito... Mas colocar o Sandro da Vingui, eu me incluo na Sandra mais novo que eu, né? Mas nós temos que nos reinventar, cara. O jornalismo prova isso, né? Sandro, bom dia. O Sandro está sempre atento aí a todas as notícias. Não somente dos bastidores políticos, mas do que acontece na região. Bom dia, Sandro. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Chagas. Bom dia especial a todos os ouvintes internautas, né? E é sempre bom assim a gente falar da mãe, da lembrança. Eu não tenho mais a minha mãe faleceu também não tenho em mais, 2004, um pouco mais de 20 anos. Zeli Clara, ela era professora, né? Então, partiu jovem, ela tinha 56 anos na época. Teve uma complicação da pós-nascido. Foi uma perda muito grande, né? Então, para todos nós. Você acredita que onde ela esteja olhando para você? Sim, com certeza, sempre está. E é aquela coisa de mãe, né? Às vezes de falar, eu lembro, eu até brinco com o Theo, né? Que hoje o Theo não está aqui comigo.
o Theo tá com a Luísa. Faz falta, viu? Faz falta do Theo, a gente gosta do Theo. O Theo tá em casa, tá cansado. Pra quem não sabe, o Theo é o filho do Sandro Tadeu, o segundo Aldo é o Sandrinho. Mas ele chama Theo. Tá em casa, tá com a minha esposa, com a Luísa também, desejar um Dia das Mães para ela. E assim, minha mãe, ela falava que ela queria que eu fosse engenheiro ou tradutor e intérprete da ONU. E eu acho que o desafio que a gente tem hoje como jornalista, eu acho que é tão difícil quanto, ou até mais, porque em dinheiro você tem que encontrar soluções. Nesse período de de desafios da comunicação, nosso papel como jornalista é tão importante, ou às vezes até mais. Guardado as devidas proporções, né, a gente acabou criando a Radstar News, que vai se transformando lentamente nesse canal de comunicação, as coisas são rápidas, mas nem tanto. O Sandro Tadeu tem um desafio que também é uma plataforma digital para informação com a BS9, nesse trabalho também. O Chagas colocou muito bem que o jornalista que não se atenta a isso, né, e vai em as mães da esse toque. Então, se a mãe deu esse toque, ouça, porque normalmente tem uma sapiência diferente da nossa, né? Mas se não fica parado no tempo, não se acha mais. Né? Ontem, citaram nomes, acompanhando vários canais de televisão na cobertura da escolha do Papa, como tem apresentador que não se enxerga, como tem apresentador que não se prepara, tem anos de carreira, mas tenta diminuir um companheira de profissão. Eu jamais faria o contrário, né? No momento importante para nós todos, né? Fernando, quantos papas você já viu tomando ali? Posse da cadeira do Vaticano? Bastante, né? Uns 3 ou 4, tranquilamente. Uns 3 ou 4. Né? Agora você falou do Papa. Vamos lá. Não adianta. Eu queria te fazer uma pergunta. Não adianta dissociar a política de religião, principalmente no mundo de hoje. Aliás, se descuidar, o Brasil vira um Estado teocrático. Estou brincando. O Papa, vamos dizer, ele não é tão progressista como o anterior, mas também não é conservador. Vamos dizer que ele seria de centro. Ele tem algumas posições avançadas, porém outras ele pondera bastante. Né? Não vai ser o Papa progressista que foi o Papa anterior, né? Porém vai ser um Papa que não vai dar abertura para o radicalismo dos conservadores. Você gostou, Chagas? Gostei. Foi seu primeiro Papa americano. E tem um detalhe. O Papa sul-americano também. Ele, com 20 anos no Peru, tem cidadania peruana. E quando eu falo que a política se mistura com a religião, um dos motivos que esse foi escolhido, esse Papa americano, é fazer um contraponto ao Trump. Ele não tem afinidades com o Trump, principalmente com o Vence. Vence, ele é católico. Ele não tem a maioria dos Estados Unidos. A maioria é protestante. São 60 milhões de norte-americanos somente, né, são católicos. Não é a grande maioria. E ele vai ser o contraponto do Trump. O Trump não gostou. Porque não vamos comparar a força dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma força econômica, bélica, política, geopolítica mundial. Econômica, porém, é simbólico esse novo Papa para contrapor o poder do Trump. Correto. Foi ali, com certeza, quando eles fizeram aquela reunião no conclave, os cardeais decidiram politicamente, vamos escolher um que faça contraponto ao Trump, que o Trump hoje é o imperador do mundo, né? Sim. O Vaticano não tem arma para enfrentar o Trump, não é isso. Não. Mas ele tem uma força política muito grande. A religião católica, ela está perdendo espaço, né? São cristãos, né? Mas a religião evangélica... Sim. Protestantes estão crescendo muito, mas ele tem a Igreja Católica ainda tem uma força muito grande. Agora, Fernando e Sandro, eu apurei ontem, ouvindo vários, né, ouvi várias pessoas ligadas à Igreja, ligadas à política dentro da Igreja e dentro do Vaticano, elas elencaram, coincidentemente, na grande maioria, aí, quase que 86%, 3 pontos, 3 desafios para o novo Papa Leão XIV, né? E primeiro deles, reunificar a Igreja que é polarizada hoje. Difícil. Vinha tentando o Papa Francisco sofrer.
Segundo, continuar reformas e combater abusos, que é algo que em algum momento este Papa foi contrário. Isso. Ele, como alguém da igreja, era contrário ao casamento, à união de gays, né? Ele era contrário. Recentemente... Aí ele vai ficar em cima do mundo. Exatamente. Ele teria feito um outro posicionamento justamente para esse enfrentamento. E o terceiro ponto é justamente o que eu estava falando, e eu quero ouvir vocês dois, que é posicionar-se frente às grandes crises globais e aos líderes. Isso. Você falou do Trump, mas tem Putin. Tem Putin. Você tem aí líderes menores, locais, quando você fala... Muita gente fala, pô, mas temos a guerra por mais de 3 anos, Rússia com a Ucrânia. Temos agora já em andamento, já há um bom tempo também, Israel com a faixa de Gaza. Não podemos esquecer do Netanyahu, né? Também, Bibi. Você chega agora ao conflito da Índia com o Paquistão. Isso, e que é um perigo. É um perigo. Ali tem armas nucleares. Exato. E você tem conflitos menores que a igreja vem tentando há muito tempo fazer um cessar, fazer uma discussão. E um passo que é bastante interessante é ouvir o seguinte: ontem alguns líderes muçulmanos, que a gente respeita também, dizer o seguinte: pode parecer que a escolha, a eleição de um Papa da Igreja Católica não seja de maior importância globalmente falando, pelo contrário. Por quê? Porque um fato que me ocorreu a lembrança e fui pesquisar, e o Sandro deve ter feito o mesmo, na posse, no início do papado de Francisco, que fez ele? Ele pediu para que toda a organização do Vaticano convidasse a todos os líderes de todas as outras religiões para a sua posse. Estreitando essa conversa e dizendo, nem eu, nem você somos os corretos, os mais certos. Vou aprender com você e você vai aprender comigo. E aquilo trouxe, né, essa ligação, e o Papa Francisco conseguiu, inclusive, muitos líderes políticos dessas regiões ouviram. Ele fez várias viagens, foi um dos papas que talvez tenha mais viajado. E ele conseguiu isso. Ele conseguiu o Irã, ele conseguiu fazer, onde a Igreja Católica não tem nenhuma predisposição de domínio religioso, né? E aí me causa uma atenção que ontem o Trump, com um semblante um pouco abatido até, ele dizendo o seguinte, muito feliz por ser o primeiro Papa norte-americano, e ele estava muito eufórico e, ao mesmo tempo, querendo conhecer este Papa. Você viu que ele disse que gostaria já de marcar uma visita ou do Papa nos Estados Unidos ou ele ao Vaticano. Como é que você interpretou essa fala do Donald Trump no momento onde a igreja, me parece que ela passa novamente a ser uma vitrine política também? Olha, palavra assertiva. Antes de passar para o Sandro, ali o que eu vejo, o Trump muita gente tira de idiota, mas não é idiota, não, ele tem método. Exato. Né? Eu digo que ele é um maluco, mas idiota ele não é. Ali ele percebeu que o Papa vai fazer um contraponto, só que ele não pode fazer com o Papa o que ele faz com os chefes de Estado. Com esse chefe de Estado... Por exemplo, Volodymyr Zelensky. Isso, ele não pode... Mas o que eu vejo, usar um termo que a gente usa comumente, ele vai tentar enquadrar o Papa, e não vai conseguir. Se ele pudesse, ele teria desancado o Papa e a Igreja do jeito que ele fez com Zelensky. Mas ali, não, aí que eu digo, ele não tem as armas dos Estados Unidos, mas ele tem, apesar da Igreja Católica, ela está perdendo para a Igreja protestante, ela ainda é muito forte, ela é simbolicamente, a palavra do Papa... O peso da Igreja Católica ainda é consideravelmente maior. Aí que mostra que o Trump ele tem método. Eu vou tentar abafar o Papa, trazer o Papa para mim, ele é o meu contraponto, mas ele não fez, como você bem falou, ele não fez com Zelensky, não fez como fazer outros chefes de Estado. Mas você bem apontou, Sandro, você que acompanha os bastidores políticos, vamos pegar aqui. A primeira conversa do Zelensky com o Trump e com o seu ministro foi vexatória, né? Sim. Aquilo para diminuir o Zelensky, para colocá-lo numa vitrine completamente diminuída. Mas aquilo tinha uma estratégia, como bem apontou o Fernando. Eu te diminuo, eu te faço fraquejar, eu te faço parecer um imbecil, para depois tirar de você o que eu quero. E mais ou menos tem caminhado assim, porque neste encontro que aconteceu recentemente do Zelensky com o Trump, no Vaticano, né, que foi muito claro, um sorriso já do Zelensky, um sorriso do Trump, e as forças ali mais ou menos o seguinte, o que você precisa, meu jovem Zelensky? Te ajudarei, mas eu quero tal coisa. E o Zelensky meio que caiu já nessa, porque o Zelensky não tem mais onde esgotar as suas forças, na verdade ele está ceifado de força.
Porque ali no caso da Ucrânia foi uma aventura, né? Eu me recordo que quando começaram aqueles conflitos, os analistas falavam, isso vai demorar 1 semana, 10 dias, no máximo 3 semanas, e no final das contas esse conflito já está se arrastando aí por 3 anos, muito também por conta do apoio dos Estados Unidos e de uma parte significativa da Europa. E falando sobre, concordando aqui com o Chagas, realmente o novo Papa ele vai fazer esse contraponto em relação ao Trump. E outra, né, até por uma questão midiática, por ser o primeiro Papa estadunidense, Exato. Naturalmente já chama atenção, né, já vai ter esse contraponto com o Trump, né? Então o Espírito Santo agiu, né, como a gente fala, e de fato colocou ali uma figura mais popular que o presidente dos Estados Unidos, Sim. pela força que tem a Igreja Católica, por toda essa referência, e ainda mais trazendo à tona, né, esse nome Leão XIV. O fato dele ontem, Sandro, ter pedido para os seus assistentes, né, do Vaticano, a informação que eu já ouvi por volta antes das 6 da manhã, ele pediu que ele não atendesse uma ligação de nenhum líder, que essas ligações fossem atendidas por auxiliares do Vaticano e somente as mensagens chegassem a ele. Mais ou menos o tom que o Fernando falou, eu vou dar uma certa distância para impor o meu respeito e para que eles não entendam que vão me ligar e vão dizer, é o seguinte, você sabe o que eu estou falando, ou você vem comigo ou eu vou começar a questionar e vou começar a achar que a igreja não tem nenhuma força. Então, eu acho que essa distância dele, e hoje, vou até mostrar aqui uma imagenzinha, Virginia, abre essa câmera aqui, por gentileza, do Chagas e do Sandro, está aqui, primeira missa já celebrada hoje pela manhã, lá em Roma, do Papa Leão XIV, e ele exatamente isso, ele já num tom diferente. O Papa Francisco foi despojado, ele na sua posse, inclusive, uma batina branca, muito simples, então, E ele é novo, né? 69 anos. Mas ele mostra que ele vai, justamente, Sandro, não se conter, ele vai mostrar a força que tem o Vaticano e o que se fala ao longo da história, a riqueza que tem o Vaticano, mas que essa riqueza tem que ser distribuída. Ele quer encurtar as distâncias, porque ele é um defensor, é um cardeal que também sempre defendeu o operário. Por que escolha de Leão XIV? Se a gente retroceder na história, Leão XIII foi o primeiro Papa que lá nos idos 1800 e lá vai bolinha, fez o quê? Aproximou o Vaticano, a igreja, do operário, do trabalhador, e dizendo que o trabalhador tinha que ter lei, tinha que ter apoio, tinha que ter os seus direitos preservados. Estou falando de 1800 e lá vai bolinha. É um documento que é uma leitura básica para quem estuda a doutrina social da igreja, que é o Rerum Novarum, que justamente foi o que embasou o direito do trabalho, que é o que você bem falou, né? E realmente é algo que é muito positivo, ainda mais hoje, nesse mundo do trabalho que passa por grandes transformações. Eu me recordo que há pouco mais de 10 anos, quando veio o professor Miguel Nicoleles dar uma palestra aqui no SESC, ele conversou ele dá aula na Universidade de Duke, que é uma das 10 maiores do mundo, e aí ele comentou ali durante a entrevista que eu fiz quando trabalhava no jornal A Tribuna, dizendo que o McDonald's havia encomendado um projeto para a universidade para automatizar as chapeiras do McDonald's do mundo inteiro. E aí disse que na hora do cafezinho ali, ele falou, olha, mas você tem noção do que vocês estão fazendo? Aí eles começaram a falar tecnicamente, não quero saber da parte técnica, isso é viável, mas vocês têm noção do impacto social? Porque ele falou, no meu país, quem começa a trabalhar ganhando um salário mínimo é o cara que está ali na chapeira do McDonald's, e os caras não se atentaram para isso. Ele falou, olha, porque hoje cada vez mais aquela política do custo zero com o trabalhador. E isso estou falando em 2015 ou 2016, quando ele veio aqui no SESC, e as coisas foram piorando cada vez mais. Hoje a gente tem a questão da inteligência artificial, enfim, e por aí afora. Então, realmente, eu acho que esse novo Papa, eu acho que precisa ter esse olhar diferente para esses desafios atuais, assim como o Papa Francisco teve com a questão das mudanças climáticas. Tem uma encíclica, que é o Laudato Si, que está fazendo 10 anos do lançamento, que é justamente chamando a atenção
da população, dos fiéis, para essa questão das mudanças climáticas, da questão da sustentabilidade. Então, tem os seus desafios, né? Então, eu acho que é interessante esse contraponto, né, da igreja, porque além de ser um líder religioso, ele é um chefe de Estado, exato, né? O Vaticano é um país. É um país, o menor país do mundo. Mas eu não conhecia essa faceta do Sandro Tadeu, né? Vamos a intervalo, também estudioso em religião. Você veja que é importante, né, jovem, entender isso, e muita gente vai começar a compreender a importância que tem, não importa a sua religião, seja você católico, ortodoxo, evangélico, como dizem os americanos, protestantes, não importa, né? Mas que a gente possa encontrar os caminhos, até porque não está fácil viver e a política ela é feita em todos os locais. Falar em política, deixa eu mandar um abraço para o doutor Roberto Monteiro, bom dia para ele, para o nosso querido Antônio Sanches no Guarujá, esposa da Ana Sônia, parabéns para ela, domingo, Dia das Mães, e agora eu fiquei sabendo também aniversário dela, olha que legal, 2 datas bonitas no mesmo dia. Um abraço para o filho Luiz, que está na Irlanda, né, um país que sofreu muito com guerras e conflitos religiosos. Bastante. Um abraço para o Denilson na Curva do Oeste, o meu xaracarão, o Carlos Eduardo, me pergunta, você me provoca todo dia, agora vai, o novo estádio do Santos vai sair? Eu só quero que ele volte, né? Se ele sair, né? Porque... E onde vai ser, né? Porque ontem houve uma reunião pela milésima vez, as reuniões do Conselho do Santos parecem um conclave. Falta fumacinha para saber qual foi a decisão. Né? Mas, quando tiver informações, eu passo para você da Nova Vila Belmiro também. Um abraço também ao Paulo do Centro, o Cacaio da Tunes em São Vicente, o Donizete Teixeira, Bazar Teixeira do Centro de São Vicente também, o presidente da Associação Comercial lá, o Paulo César. Um abraço para o nosso querido Marcos Muniz, da Imunizogística, CEO da Imunizogística, ao Roberto Barroso Filho, diretor também, né, da Enge Plus, consultora incorporadora, e também diretor da Enge Life, consultora incorporadora. Um abraço especial ao nosso Ronaldo Domingos, o Ronaldo Hammer, corintiano, tá felicíssimo com o Corinthians, né? Ele falou: o Corinthians tem que vender o estádio para ter time, né? Não tem jeito, vai devagar aí, né? E um abraço também aqui, especial, para todos aqueles que vão comemorar o domingo aí com as mamães, muita gente, a Lúcia, a dona Maria do Carmo, a dona Henriqueta, o Claudinho de Cubatão, junto com o Otávio, falando assim: Cubatão tem que ser lembrado sempre, Eduardo. Vamos lembrar sempre, a gente quer inclusive trazer convidados aí de Cubatão. Mas antes do intervalo, rapidamente, para não perder o raciocínio, ele tem vários desafios. O Sandro que tocou, né? A questão da inteligência artificial, ela vai tirar muitos empregos. Nós vamos ver Então, entre tantos desafios que tem, e esse Papa parece que defende o trabalho, seja de que forma for, né? E nós vamos passar por um período pior do que Revolução Industrial, do que tudo. A inteligência artificial é uma coisa que nós vamos ter que aprender a lidar. Eu acredito que nesse ponto, até por ter escolhido, né? Quando o Papa escolhe um nome, é porque ele olhou para o passado e o passado reflete o seu pensamento. Melhorar as nossas condições de trabalho numa nova realidade. Mesmo a nossa profissão de jornalista, o advogado e tantos outros vão perder espaço. O próprio Uber, sim, que hoje ainda é uma realidade e que, de certa forma, não acabou, mas diminuiu as condições de trabalho do taxista. Nos Estados Unidos, não vai levar muito tempo, o Uber vai acabar. Nós vamos ter carros autônomos. Já existem, né? Que já existem. Na China também. Mas já que você está falando isso, já que você citou China, eu não sei se o Sandro viu, se o Fernando também viu, a Virgínia viu, que eu passei para ela. Na China, o Japão hoje talvez seja mais avançado em robótica e nos robôs já androides, né? São robôs quase na perfeição, né? Mas na China houve um incidente, não sei se você viu, num laboratório, o robô não aceitou os comandos e o robô acabou agredindo alguns pesquisadores e criadores disso, né? Eu não vi. Então, eu lembro, é outro que o Fernando, se eu falar que ele vai dizer que é outro menino maluquinho, Elon Musk. Ele declarou exatamente isso que você falou, que a inteligência artificial roubará postos do ser humano, mas muito cuidado com o que está sendo usado em relação a robotizar, a colocar aquilo que a gente não vai ter domínio 100%. E aí eu me recordo de quantos filmes que a gente já viu isso. Quantos filmes que trataram desse tema, e me parece que a vida real talvez caminhe para isso, né? Mas a gente vai a um rápido intervalo, mandando um abraço também para o Rubens. Alô, Rubens, um abraço para você aí no Guarujá. Também o Alisson que é
gerente responsável lá pelo Jequitimar Hotel, é nosso ouvinte, espectador, acompanha o programa. Precisamos trazer o Alisson aqui do Jequitimar Hotel, um belíssimo hotel. O Sandro, com certeza, já ficou hospedado no Jequitimar Hotel, né, Sandro? Já foi cobrir eventos, hospedado não, mas é um belo hotel, isso a gente é já uma fez, ótima estrutura. O Sandro, cobrir a gente já cobriu, mas convidar para ficar ninguém convida, né? Mas lindo local lá na Pérola do Atlântico. Um abraço também, te mandar um abraço, então, sempre que eu encontrei, sempre me tratou muito bem. O prefeito Farid Madi tem uma missão de tirar o Guarujá desse ostracismo, né? E vamos tentar também, em breve, um contato, trazer o prefeito, vou entrar ele do gabinete para falar dessa linda cidade. E também, deixa eu mandar um abraço para o meu querido Moraes. Alô, Moraes, ele fala onde? Mongaguá. Daqui a pouco, nosso querido Moraes, aguenta aí, eu vou até marcar para não esquecer o Moraes, né? O Sandro Tadeu vai falar tudo, porque ele diz que tem candidato que já não pode ser candidato, que teve conta reprovada. Rapaz, será que alguém, eu não gosto de usar essa figura, mas alguém rogou uma praga, enfiou um sapo debaixo da prefeitura, porque prefeito ganha eleição e não toma posse. Candidato quer ser candidato, pré-candidato, mas não pode porque tem conta reprovada. Daqui a pouco o Sandro Tadeu dá uma passeada em Mongaguá, estando aqui no estúdio conosco também. Rápido intervalo, às 9h10. E lembrando, hein, gente, não é Vila Belmiro, tá? Alô, o Irineu tá mandando aqui, o Irineu que é da Praia Grande. Vila Belmiro não vai ser na Vila Belmiro. O jogo do Santos contra o Ceará será segunda-feira no Allianz Parque, tá? Então, o presidente Marcelo Teixeira decidiu, até para evitar alguns problemas que já ocorreram, né, Santos? Invasões. Aconteceu invasão no CT, problemas na Vila Belmiro, problemas na rua em torno da Vila Belmiro. Então, o jogo será no Allianz Parque. Mas não vai. Eu acredito que vá. Acho que o Santos vai levar um público aí entre algo em torno de 20, 25 mil pessoas, facilmente. Com certeza. Santos é uma grande até mais, São Paulo, até mais. Mas no mínimo 25 mil pessoas estarão presentes lá. Mas muita calma nesta hora. Rápido intervalo, eu volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos,
A M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M Muniz. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça, aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Ronaldo, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fazendo alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, cara. Não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 9h16. Passa rapidinho. O tempo passa, o tempo voa. E tinha uma poupança que era famosa, né? Lembra dessa, Fernando? O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa. Não continua. Muito menos a poupança para o brasileiro. Mas estamos no ar pela Rádio Stanil Santos, 24 horas no ar. Tudo novo, hein? Tudo novo para você. Em um oferecimento e patrocínio de M Muniz Logística, soluções de comércio exterior. ENGE Plus, consultora incorporadora. A qualidade faz a diferença. Conheça os residenciais Bali e também o residencial Ilha de Paros, 2 super lançamentos da ENGE Plus. Também tem a ENGE Life, a caçulinha do grupo, construtora incorporadora que tem o Piazza Torino, últimas unidades para fechar negócio na João Fredo 363 e vem com um super novo lançamento, hein? O Palácio de Nápoles. Lembrando da Itália, mas a Itália não sai da cabeça da gente, não. Vaticano, Papa, Internacional de Milão na final da Champions League. De Nápoles para você na... Maranello também, né? Ferrari. Não dá para esquecer dos italianos, terra bonita. A Bota, que traz tantas coisas boas para nós, todos de todo o planeta. E a Inter fez um jogão e passou para a final, né? A Inter um jogaço, né? Um jogaço. Sinto que o PSG da França vai ser difícil. Vai ter problemas. Mas futebol como diria uma frase net, né? A frase net, nunca ninguém falou nessa. É uma caixinha de surpresas. Vai que aconteça 1-0, né? Fica lá atrás. Vai que nesse dia o time da Inter de Milão coma muita massa e fique meio cansado em campo e o PSG não coma tanta massa. Bom, vamos esperar. Daqui a 2 semanas, se não me falha a memória, o jogo será em Munique, na Alemanha, não é isso?
jogaço também na Alemanha, mas temos também o apoio de Amy Rocha Contabilidade. Já fez a declaração de imposto de renda? Ainda não, eu preciso fazer. Já fez? Já fiz. Esse é Fernando Chagas, já fez a sua declaração? Fizeram para mim, né? Até porque, se a gente comparar, viu, Virgínia? No dia do aniversário da Virgínia, é o último dia de entrega da declaração do imposto de renda. Ontem escolheram o Papa Leão 14. Dia 30 tem o Leão 30. Tem o Leão 30. Tá? Não esqueça, porque senão o Leão 30, ó... E a mordida é alta. A mordida é alta. E esse leão não é ortodoxo, não. Vocês conversando antes, né, do intervalo, né? E você falou, foi você que falou do Elon Musk. Eu, no início do ano, eu falava, ele não dura 3 meses. Ele não é do ramo do... O Sandro conhece bem. O conselho da Tesla está pedindo a saída dele. Tomou um prejuízo danado, né? E ele tentou desmontar... Aliás, a intenção do Trump, como era do Bolsonaro, destruir o Estado. Acabar com a estrutura do Estado. Sim. Ele não conseguiu, teve prejuízo, e o que leva a uma destruição do Estado, como o Trump está tentando fazer hoje, é o escândalo do INSS. Quando um governo tira os controles, o governo, qualquer poder público tem que ter controle. E o Musk tentou isso nos Estados Unidos, que é o Estado profundo, né? E não conseguiu sair e tomou um prejuízo. Não se faz isso com o poder público. Quem defende o Estado mínimo pode até defender o Estado mínimo, mas a estrutura, e principalmente os órgãos de controle, quando você abala as estruturas do Estado dos órgãos de controle, o escândalo é fatal. Seja ele no INSS, seja ele em outro lugar, seja no Ministério da Saúde. Já que você está falando isso, eu ia passar um tema aqui para você discutir, mas eu vou abordar isso. Primeiro, deixa eu mandar um abraço para 2 advogados. Deixa eu mandar um abraço para o doutor Alexandre Anis, acompanhando o programa, né, Virgínia? Está aí na linha aí acompanhando o programa. Um abraço para ele, fez um brilhante programa. E o doutor Emílio Puimi, 2 advogados brilhantes da região, o doutor Alexandre Anis e o doutor Emílio Puimi também. Agora, ontem me causou uma certa, não vou dizer espécie, que seria muito falar assim, mas me chamou a atenção a fala da ministra Simone Tebet, porque ontem o INSS, estou com o imposto na cabeça, falei INSS, ela bloqueou, né, os descontos de empréstimo consignado para todos os beneficiários. Muito bem feito, até de forma tardia, mas fez. O que fez a ministra Simone Tebet? A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que, se for necessário, além desta interrupção e o bloqueio dos descontos, também o governo terá que complementar recursos para ressarcir imediatamente os aposentados. Ô, Fernando, tem caixa para isso? Claro que é uma obrigação do governo estar presente nisso. Agora, tem caixa? Não tem caixa para isso, mas vamos lá. Embora a fraude tenha sido externa e que levou para dentro do Estado, não é governo, eu entendo, antes de responder a sua pergunta, eu entendo que nem o governo anterior, e a cúpula, nem do governo anterior até agora, e nem a cúpula do governo atual, tiveram participação nisso. O que houve, sim, no passado, acabaram seus controles da administração federal e abriu brecha para isso. E se você procurar em outros ministérios, pode ter em outros órgãos. Não tem caixa para isso, respondendo a sua pergunta. Porém, embora tenha sido uma fraude de fora para dentro do governo, seja sindicatos e associações civis, a responsabilidade objetiva é do Estado, Eduardo. Sim. Até me falaram, o governo de novo vai gastar dinheiro com um negócio privado. Não é privado. O Estado, embora a fraude tenha sido externa, o Estado tem a obrigação. Sim. E depois ele está com uma ação de regresso contra aqueles que fraudaram. Entra com uma ação de regresso contra aqueles que fraudaram e também está com uma ação de regresso com aqueles que dentro da administração colaboraram. Eu não vejo hoje, Sandro, o governo anterior, o erro do governo anterior foi o seguinte: acabar com os controles do poder público. E do governo atual demorou muito para agir. E como é que fica, Fernando? O Lupe foi informado lá atrás e o Volney, que assumiu agora, também havia sido informado. Ali também é uma questão política, né? Ele nem era para o Lupe sair, uma questão política, mas não tinha mais, estava insustentável. Exato. Aí colocam que, em tese, é do
Não, e ele deu uma, desculpa te cortar, Chagas, mas ele deu uma entrevista também muito desastrosa logo depois, porque ele matou no peito. Não, a indicação é minha, então é uma questão lógica. Bom, então se você indicou um cara, então você tem que sair. Exato. E ele falou que não ia sair, enfim. Então isso pesou muito, foi mal para ele. E houve uma pressão, né, Sandro, em cima do presidente, que se o Lupe sair, o partido sai do apoio, da base de apoio do governo. E aí o Lula ficou preocupado, o presidente ficou preocupado. Chamou o Lupe, conversaram, se ajustaram, mas o Fernando falou bem, o desgaste do Lupe é tremendo, não dava para sustentar. Mas ficou meio assim, ó, eu saio, mas eu coloco o Fernando, que está aqui, meu braço direito. Exato. E mais uma vez, o governo federal atual, ele não sabe se defender e nem atacar. Ele fica no meio termo. Na realidade, o mérito de descobrir isso foi da Controladoria Geral da União, e da Polícia Federal do governo Lula, que levantou isso de uma foto que vem desde 2019, alguns falam que desde 2016. Não importa. Só que o governo federal, mais uma vez, está sangrando, está levando a culpa de um negócio que ele foi omisso, mas ele não provocou. Exato. Nem do governo anterior, até agora, nem do governo anterior e nem do governo atual atuaram. Mas faltou um dinamismo maior. Quando ocorre isso? Eu trabalhei 44 anos na administração. Quando ocorre isso, primeira coisa, abre uma segurança. No mínimo, você já livra. E dá clareza a isso, né? Sim. E, na realidade, em termos penais, ele prevalicou. Exato. Eu ia chegar lá. Então, de novo, o governo atual não está sabendo lidar com as crises. Não. Aliás, e num momento como esse, o presidente, me perdoe, o presidente Lula, mas ele se ausentou no momento que eu acho que não era para se ausentar. Essa figura do presidente cobrando e indo em cima, não, ele está na Rússia. Eu poderia ter escolhido qualquer representante, mas acho que é um momento muito tenso para o Brasil, mais um e outra. Vem aí às portas de uma eleição, né, Sandro? Sim. Que é uma eleição difícil. Veja, ex-presidente Jair Bolsonaro saiu do hospital, se eu não estou errado, equivocado, domingo, e 3 dias depois já participou de uma manifestação, onde nós tivemos, inclusive, em Brasília, o Congresso manifestando favorável a uma anistia, já o STF se posicionando contrário, e ontem especialistas dizendo que é inconstitucional. Sim, Vamos, vai dar tempo sim, vai dar tempo sim. Não, e essa história do INSS, assim, uma coisa que me causa preocupação porque assim, a gente está falando dos assegurados do INSS, sim, mas a gente não sabe até que ponto essas associações mantêm convênios, por exemplo, com os institutos municipais de previdência, que é uma preocupação. Correto. Que eu não sei, por exemplo, aqui em Santos, Thiago, eu não sei se existe esse tipo de convênio, porque como é que você vai, se a gente tem, sei lá, 1.000 aposentados e pensionistas aqui em Santos, que foram servidores afetados, a prefeitura vai bancar essa conta? Então, será que, entendeu? Então é algo que eu não vi isso explorado na imprensa, mas que deve ter algum tipo de convênio, algum tipo de... Olha, Brasil afora, pode ter certeza que tem muitas prefeituras em relação. O empréstimo consignado era feito no passado pelos sindicatos. Justo. E descontado direto em folha. Isso. Esses dois sindicatos, um de forma mais acentuada, outro de forma mais leve, eles cobram muito da administração. Se tem dois sindicatos que fiscalizam uma administração municipal, são os dois sindicatos de Santos. Sim. Um de forma acentuada, o outro é mais leve, mas também... não tira os olhos. Agora, hoje, os empréstimos consignados no município de Santos são feitos diretamente do empréstimo ou da prefeitura, que são das prefeituras. Sim. O aposentado pensionista pelo empréstimo, a prefeitura... diretamente com os bancos, diretamente com os bancos. E o problema ali não foi só o consignado, o problema maior foi a expulsão do povo. Quantos convênios entre os municípios e estados fizeram com essas entidades? Então, uma entidade que foi criada do dia para a noite e já descontando em folha de vários aposentados e pensionistas. Isso deve ter se espalhado, se fizer, deve ter se espalhado pelos municípios e pelo Estado. E o município de Santos, com certeza absoluta, não tem problema. Porém, o que precisa, no meu modo de entender, não tem que haver convênio, INSS com nenhuma entidade
com uma exceção, consignado. E o consignado, dependendo da idade, também não dá. Não dá mais Sim, você fazer sim. consignado com uma pessoa de Outra coisa, Fernando, é liberar. Eu vi casos aqui, né, Sandro? Tem, com todo respeito, tem pensionistas e aposentados, tem 5 consignados, simultâneos. Sim. Não, exato, é para a família, para o neto, para porque filho. o idoso hoje, o aposentado, o pensionista, muitas vezes é o arrimo de família. Isso. A gente viu isso muito forte na pandemia, porque muita gente às vezes não conseguiu trabalho, Exato. ficou sem ocupação, e aí o aposentado acaba se enrolando nessa situação, né? Eu faço assessoria para um sindicato dos urbanitários, que trabalha com pessoas... pessoas que atuaram na Sabesp, né, eletricitários. Eu me recordo que em janeiro ou fevereiro desse ano, eu fiz uma matéria específica para o boletim sobre essa questão das fraudes, porque começaram a vir vários aposentados reclamarem. Eu falei, olha, eu estou sendo descontado por uma associação tal, e eu não sei o que é, não recebi cartinha, não autorizou. E foram vários casos, e eu estou falando de um microcosmos aqui, né? De uma realidade muito pequena, e essa bomba estava para estourar já há muito tempo. Exato. É algo que o Fernando colocou bem, o próprio Sandro, e a gente tem que ficar muito em cima também, né? Vai te pular para o nosso... Sem controle, você abre para a fraude. E um ponto que você tocou, como ressarcir, indenizar esse pessoal? Na realidade, a indenização de ressarcimento. Né? Pode ter a fraude da fraude. Porque se o governo for pagar para todo mundo, muitos conscientemente assinaram. A grande maioria não. Mas muita gente também assinou por esse desconto, se provocado ou não, com compra de produto, compra se foi consignado. Eles não tem que ter consignado com intermediários. Consignado é direto com o banco, que o banco também tem controle. Né? Então, eu vejo muito difícil, não é questão fiscal só. Nós vamos pagar para quem tinha consciência de que tinha assinado o pedido para liberar. Agora, a grande maioria teve gente de dentro, pelo menos já tem o ex-procurador, né, e mais um intermediário que chama de Careca. Né? Falamos aqui, mostrei a figura. E mais um grupo de servidores, eu não sei se são terceiros. Eu acho difícil o servidor público de carreira fazer isso. Normalmente isso é feito por cargo de comissão e terceirizados. Então, muita gente, a maioria foi enganada, e nem sabia que ela tinha autorizada. Alguém entrou. Porque muitos não sabem nem fazer a leitura, e não é naquele olerite que você vai no banco. Não. É aquele que você abre lá no INSS, que mostra o histórico do seu pagamento. Mas antes do intervalo, rápido, vamos para o intervalo primeiro, a gente lembra para o intervalo, às 9h31. Só mandar um abraço aqui para o... Ele está dizendo aqui, Castro de Santos, que a gente aqui não tocou no assunto da violência que aconteceu com o policial militar. Ô, Castro, um abraço para você, bom dia. Não sei se é a primeira vez que você assiste aqui ao nosso programa. A gente evita falar assuntos policiais, né? Acho que esse é um assunto pesado. A gente lamenta demais o que aconteceu, né? Este sargento da Polícia Militar que acabou assassinando a própria esposa, atingindo a filha também, menor de idade. E só posso passar por informação que a ouvidoria da Polícia Militar está solicitando ouvir os policiais que atenderam a ocorrência, pois, segundo relatos do pessoal da própria clínica, teria sido o seguinte: a polícia foi chamada, estava lá o médico, um profissional, trancou a porta com essa senhora e com a filha, esperando a chegada da Polícia Militar, que, segundo essa senhora que foi morta, uma amiga já havia feito isso. Ele pediu para reiterar o chamamento da viatura e a viatura chegou. Quando bateram na porta, ele perguntou, foi dada a seguinte informação: a Polícia Militar já está aqui, pode abrir a porta tranquilamente. Ele abriu a porta, segundo informações, e viu realmente o policial militar fardado, só que nesse instante ele ouviu tiros, né, que foram direcionados para essa senhora que foi morta, a esposa do policial militar, que veio a óbito lá mesmo no local, e foi uma sensação horrorosa, porque a informação é que o rapaz que é policial, que matou a esposa, está detido. Ele disse que não estava armado, e de repente apareceu uma arma e ele atirou nela e na filha. E já tinha polícia militar lá. Então, cabe ele... Olha, a polícia do Estado de São Paulo é um assunto bastante complicado. Viu? Cabe uma investigação rigorosa para entender o que aconteceu e se houve. O Fernando falou em prevaricação. Se houve prevaricação por parte de alguém, que seja punido, que seja culpado. Porque uma vida se perdeu, uma pequena criança foi atingida,
no local praticamente público, que é uma clínica que entra e sai pessoas durante todo o dia, uma clínica particular também. Rápido intervalo, eu volto, depois o Santander vai me falar, vai me explicar aqui essas animosidades, o que anda acontecendo na Câmara Municipal de Santos, né? O Fernando que já trabalhou, já circulou muito lá, isso me lembra também nosso querido Rolando Ferreira, mas temos 7 de um lado e dos 21 os demais do outro, né? Para entender. E me parece que o clima ontem de novo pegou, não é isso, Sandro? Exato. Você, na sua coluna do BS9, falou, médico, doutor Marcos Caseiro, do outro lado, ele que já foi presidente da Câmara, tem experiência, o vereador Cacá Teixeira, do PSDB, e o doutor Caseiro, que é do PT, se engalfinharam ali com palavras, né? E um acusando o outro de mal informado, se informe melhor. O Santander vai explicar. Você não leu ainda no PS9, então ouça depois, vá lá e leia. Volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora ENGE Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/. A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência.
Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Em Gel. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. A gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado e como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Aqui em Santos, desde 2007, nós temos mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Eu já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Às 9h40. Lembrando, né, mais uma vez aqui, o Santos joga segunda-feira no Allianz Parque contra o Ceará. Domingo tem clássico, dia das Mães, né? Beijão e feliz Dia das Mães aí. Palmeiras e São Paulo jogam no final, 5h30 da tarde, o horário, né? Mas não vai ser no Allianz Parque, será na Arena Barueri, mas a tia Leila, eu não sei nem se ela é mãe, não sei. Mas ela baixou um Dia das Mães nela aí, os ingressos, teremos ingressos a R$20. Olha aí. Em setores da Arena Barueri. Demorou, ninguém né? lota aquela arena, né? Ninguém. Palmeiras, Corinthians, quem joga lá, ninguém consegue. Se pegar na história da arena lá, ninguém conseguiu lotar aquela arena. É difícil. Não, e é muito ruim o acesso. Não tem transporte público. Não tem transporte. Para chegar cá, você tem que pagar pedágio. Exato. Não, porque a gente pega alguns comentaristas aí da imprensa, até que é muito eloquente, não, porque é como se fosse uma cidade do lado. Parece que a gente está falando de Santos São Vicente, não é, né? Mas não é. Enfim, não é bem complicado você chegar lá. E outra, ainda bem que colocou esses preços mais acessíveis, que é uma data também especial do Dia das Mães, e também eu acho que falta também um pouco de marketing aí do Palmeiras, fazer, olha, coloca uns fretados ali do Allianz Parque até lá, enfim, para quem ali uma linha acostumada, direta. Exato, né? Tem essa possibilidade de pensar fora da caixinha. Porque não adianta reformar, a dona Leila lá, por exemplo, o Palmeiras reformou a arena, tá bonita, bacana lá de Barueri, mas não tem. Agora, meu querido Santo Tadeu, o que anda acontecendo, o BS9 acompanhando nas sessões da Câmara Municipal de Santos, dos nossos excelentíssimos vereadores? Se eu não estou enganado, são 21, não é isso? Isso, 21 exato. representantes da população foram escolhidos pela população, mas me parece que situação e oposição, em certos momentos, não estão se dando, né? E ontem não foi diferente. Exato. Ontem, no final da sessão, depois de já terem votado os projetos, requerimentos, tem uma parte que são as explicações pessoais, onde cada vereador tem 5 minutos ali para se manifestar sobre os assuntos do dia, sobre algum assunto qualquer, né? E esse é um expediente que tem sido muito utilizado nesse início de legislatura. Não era tão comum, mas isso tem se tornado bastante frequente. E ontem, o médico Marcos Caseiro, que está no seu primeiro mandato, ele fez um desabafo ali, pedindo para que os vereadores tivessem uma atuação mais firme, mais contundente, para resolver os problemas da cidade, as mazelas da cidade,
e para que não se deixasse levar para comentários, por discussões pouco frutíferas. E durante esse debate, né, durante essa situação, ele cobrou, falando, olha, que a saúde estava ruim aqui na cidade, da zona noroeste, que estava muito largada pela atual administração. Ele até usou uma frase polêmica, assim, falando assim, olha... ele fala, é impressionante que o prefeito Rogério Santos tenha ganhado a eleição na zona noroeste. É como se a barata estivesse votando no inseticida. Então foi uma frase ali bastante contundente ali que ele sobre esse assunto. Perdão, um pouco sem nexo. Né? Exato. E aí ele acabou falando sobre esse assunto. Ele falou: olha, porque é uma região que não tem trenzinho, que falta água à noite, que tem uma. Porque fazendo uma alusão ao VLT. E que mesmo assim o prefeito acabou ganhando a eleição ali. E aí, na sequência, o líder do governo, o Cacá Teixeira, pediu a palavra e listou uma série de obras, investimentos que foram feitos durante a gestão do Rogério, como, por exemplo, a policlínica recém-inaugurada do Rádio Clube, o Centro da Juventude, a Estação Elevatória do Castelo, enfim, e falou que o vereador, no caso o Marcos Caseiro, precisaria não olhar de cima a cidade, que ele precisaria ser melhor informado sobre o que estava acontecendo, que ele estava sendo muito crítico. Aí nisso o Caseiro acabou rebatendo, pedindo respeito, porque ele todo sábado ele dá atendimento ali às famílias da Vila Gilda, enfim. Então foi um clima quente ali nesse final de sessão da Câmara, e tem sido cada vez mais comum esses embates entre oposição e situação, e o principal voz aí tem sido o vereador Cacá Teixeira, que é o líder do governo, está com essa ingrata função aí de ter que sempre estar rebatendo a oposição. Na sua experiência de mais de 40 anos de serviço público, quando a gente tem uma Câmara, é claro que a oposição é salutar, sadia, deve existir. E são duas oposições, né? Também. Uma de esquerda e uma de direita. Também. Bem lembrado, muito bem lembrado. Há um desgaste, há uma perda de tempo e a gente acaba não crescendo nos problemas da cidade. O Sandro detalhou aí bem. E é claro que a cobrança ela é necessária, é claro que a cobrança se faz a cada dia por pontos da cidade, mas não adianta essa cobrança também virar algo pessoal ou... Como é que é o Sandro? Repita aí de novo. Como é que é? Inseticida na barata. O inseticida votando na barata. Então dá a impressão que você está, de uma forma pejorativa, desmerecendo alguém ou alguns. Eu sou muito amigo do Caseiro, respeito muito o Caseiro. O Caseiro foi fundamental para a própria administração na época da pandemia. Duas pessoas que eu respeito muito pelo que eles fizeram na pandemia. O Stanislau, ex-vereador, né? Ex-vereador e o Caseiro. Porém, a população, o eleitor, o povo da Zona Noroeste votou no Rogério, na atual administração, porque aí eu falo tranquilamente, porque o que a prefeitura investimento, obras, construções, equipamentos, máquinas destinadas à Zona Noroeste, desde o Paulo Gomes Barbosa, Paulo Alexandre Barbosa. O Paulo Gomes também lá atrás investiu muito na Zona Noroeste. Mas o Paulo Alexandre, foram 4 anos de Paulo Alexandre, mais 4 do Rogério, e eu estava no orçamento. A maior parte do orçamento para investimento foi para a Zona Noroeste. A Zona Noroeste, ela não voltou no Rogério por nada, por ilusão. O morador da Zona Noroeste sabe o que a atual administração fez. Uma administração, ela pode ser considerada boa ou ruim nos seguintes termos. Ou ela fez mais trabalhos positivos do que teve críticas negativas. Não dá para uma administração ser perfeita. Não dá, é impossível, sabe? Alguns pontos sempre ficaram descobertos. A saúde é um problema crônico do Brasil. Ainda assim, a saúde de Santos ela é relativamente boa comparada com a dos outros. Ser justos, né? Então, eu respeito muito o Caseiro. A falta de medicamentos. Mas a falta de medicamentos é uma questão que a gente percebe no Brasil inteiro. E são duas coisas, vamos dizer, o dia a dia, que a gente chama de despesa corrente e de despesa de custo. Pode ter uma falha aqui ou ali,
Pode. Sim. Porém, o povo, a população da Zona Noroeste, o morador da Zona Noroeste, votou porque viu os investimentos que a prefeitura... E olha, Fernando, já que você falou disso... foram muitos investimentos. Eu conheço duas pessoas, Fernando e Sandro, que se utilizam, por exemplo, do Ambesp, que é um belíssimo equipamento na Manuel Tourinho, não é isso? Manuel Tourinho. E cada uma dessas pessoas, elas vão uma vez por mês lá, ou às vezes duas, quando não tem todo, elas retiram mais de 10 medicamentos cada uma, de forma gratuita. Então, quer dizer, se a gente imaginar que uma população que hoje o brasileiro, muita gente já não tem mais plano de saúde, ele tem que optar pelo quê? Pelo SUS, que é atendido no município pela prefeitura. E a saúde é universal e tem que ser, nós temos que atender todas as pessoas de todo o canto do país. Exato. A nossa grande demanda em Santos, pelo menos, Sandro, quando eu estava lá no orçamento, é de gente de fora. E nós temos que atender mesmo. Toda vez que você melhora a estrutura de Santos... E a pandemia foi um exemplo disso para todo mundo. Aumenta a demanda. Quando você dá oferta no município de Santos, tem que dar, e isso foi um investimento muito grande. O caso do hospital da Conselheira, né, dos estivadores, né? Há um grande investimento. E houve uma melhoria também. A gente tem registros disso, vários ouvintes, acho que foi até a dona Madalena que havia comentado, já faz ano passado, final do ano, que ela pediu para agradecer, porque ela vinha tentando consulta, conseguiu a consulta e ligavam para confirmar se ela iria mesmo, quer dizer, justamente porque as pessoas também têm que entender o seguinte, tem um dado que muita gente pede uma consulta, consegue a consulta e não vai. Você roubou o lugar de alguém. Ocorre muito isso. E tem um ponto, quando eu disse, como você avalia uma administração pública, como você, positivo ou negativamente? Se é positivo, é que ele teve mais pontos de atender, satisfazer a população. Quando ela é negativa, quando ela tem mais pontos de críticas pela população, há uma administração impossível, ela não acerta em tudo. E vou dar um exemplo. Criticaram muito o prefeito de Santos, a administração, em relação a hoje não é nem alagamento, é inundação. Sim. A inundação ocorre em Santos, em São Bernardo, em qualquer lugar do mundo, porque as condições climáticas. Então, não é este governo, e nem o anterior, seja ele de que qual for, ou de São Bernardo, que quando encheu aqui, encheu o ABC, é uma condição climática que nós vamos ter que nos adaptarmos. E as macro-drenagens vão ter que acontecer em todas as regiões do país. Todas. E eu trouxe aqui já especialistas, trouxe inclusive o prefeito de Praia Grande, Alberto Moura, e falou, precisamos fazer com todos os prefeitos juntos. Isso. Ele, inclusive, falou do DENIT, né, que nós tínhamos anteriormente um trabalho, hoje não temos mais dessa forma. E que é muito custoso, também é muito dinheiro. Muito gostoso. Os municípios não têm dinheiro, felizmente Santos tem capacidade para a gente encerrar o assunto, de operação de crédito. De Câmara também, ontem até perguntava para um jornalista Aldo Neto, e ele falou, tem alguma coisa no fundo, mas eu não posso falar porque eu não tenho certeza, mas também tem um desgaste em relação na própria Câmara, e aí o que chamou a atenção, oposição e situação nesse ponto se uniram, foi em relação à secretária de Segurança, Raquel Galinatti, que tem sido alvo de controvérsias seguidas, né, respeitosamente a ela, não estou aqui nem querendo ou inquirir o fato de ela ter dito, eu tive que usar um carro blindado, não tenho nenhuma discordância disso, é uma pessoa que trabalha com segurança e ela é uma figura pública em relação a isso, porque é uma delegada também, mas não é esse o ponto. Mas foram falas que ela teria dito, e aí houve uma união dos vereadores, inclusive, por conta disso. O que você tem apurado? E eu recebi uma informação que ainda não vou classificar como informação, vou classificar como uma fofoca de bastidor, que há uma voz corrente dentro da administração do prefeito Rogério Santos de substituir a secretária. Exato. Há um descontentamento por parte da secretária e, assim, até publicamente, numa das sessões, acho que faz umas 2 semanas, o próprio vereador Cacá Teixeira, que é o líder do governo, disse que pela primeira vez teve uma conversa com a secretária e que não foi uma experiência muito agradável, foi a expressão
que ele utilizou, né? E ainda falando isso, porque a gente está falando do líder do governo, e realmente há um incômodo. Mas isso poderia ter sido facilmente ter sido sanado se a secretária fosse à Câmara conversar com os vereadores. Isso, espontaneamente, né? De uma forma espontânea ali para conversar, assim como fez o secretário Elias. Até eu acho que da última vez que eu vim aqui, eu estava aqui com o Aldo, a gente conversando sobre isso. Olha, ele pode não ter respondido às questões, pode ter, mas ele deu a cara a tapa, ele foi lá, ele conversou, se expôs enfim, né, teve a possibilidade de trocar uma ideia, de esclarecer alguns pontos. E um erro que possa ter acontecido não significa que não possa ser corrigido. Exato. Então a gente também tem que parar com a mania. Eu vou citar no nosso país aqui. A gente tem a mania de prejulgar e julgar e definir a opinião. Então o que acontece? Eu não sou justiça, o jornalista não é um juiz, ele não deve determinar punição para ninguém. Então, isso acontece muito na imprensa, então tem que tomar muito cuidado. Eu não conheço pessoalmente a secretária, fizemos o convite 1 ou 2 vezes, não pôde ter sido aceito pela data, ela estava em um outro programa em São Paulo, então a gente entendeu, mas cabe aí os vereadores se entenderem. Para a gente finalizar aqui os assuntos regionais, Sandro, Mongaguá, se eu não estou equivocado, 8 de junho, eleições de novo. A população de Mongaguá é a que mais utiliza o título eleitoral, porque não está fácil, não. A vida lá em Mongaguá. Agora, como é que vai ser essa situação? Quem é que é o... Nesse momento, parece que a Cristina Wiazowski, esposa do... Posso falar ex-prefeito? Que não foi? Ex-prefeito. Que não foi, mas foi sim. Lá atrás ele foi. Mas como é que está esse panorama? Uva porcina. Mais ou menos isso. Então, ali, o Mongaguá, a gente até da última vez que a gente esteve aqui, a gente falando que tinham 7 ou 8 nomes ali que estavam se colocando à disposição para ser candidatos. Já caíram, né? Já caiu. E agora já foi o prazo, depois que o Tribunal Regional Eleitoral confirmou a eleição para o dia 8, aí começam a ocorrer aqueles prazos. Então, o período da convenção partidária, que é quando o partido ratifica as suas escolhas de quem serão os candidatos, já terminou nesta semana. E ali ficou decidido que terão 2 candidatos em Mongaguá ao executivo. Um deles é a própria Cristina Wiazowski, que você bem mencionou aqui, do PP. Ela é a presidente do PP Mulher, partido do Paulinho Wiazowski, e terá como vice o Júlio da Imobiliária, que já era o vice também do Paulinho na última eleição, que acabou não tendo o resultado validado. Ele foi unanimidade. Exato. E aí o Júlio da Imobiliária é do PDT. E em contraponto, houve muita discussão, quem que ia sair candidato. Na época a gente falou do Luiz Moura, que é empresário da construção civil, que era o proprietário daquelas mansões que hoje exatamente, ganhou evidência, ele acabou recuando. Aí veio o Rodrigo Casabranca, depois voltou atrás, o próprio prefeito interino, o Luiz Berbis de Oliveira, mais conhecido como Tubarão, também queria ser candidato, não teve apoio dentro do partido. Exato. Enfim, depois de muitas idas e vindas, ficou definido que a chapa adversária, né, concorrente, vai ser do Rodrigo Casabranca, do União Brasil, que foi o segundo colocado nas últimas eleições, e terá como vice o ex-vereador e advogado Renato Donato, do PSB. O Renato, para quem não sabe, o Renato foi o advogado que entrou na justiça para tentar anular a eleição de Mongaguá, né? E teve êxito, né? Porque essa ação chegou ao TSE e acabou indeferindo a candidatura do Paulinho Wiazowski, né? Então a gente tem esses 2 candidatos aí, o Rodrigo e a Cristina. É a primeira vez que ela é candidata como cabeça de chapa, porque na eleição que não valeu em 2018, que pouca gente se recorda, ela era vice do Renato Donato. Exato. Então, enfim, cada momento é um flash em Mongaguá. Para o Moraes lá de Mongaguá, Moraes, obrigado aí, joinha, ele disse que vai ser 3-0 o Ceará, e no domingo ele diz 2-0 para o Palmeiras contra o São Paulo. Esse 3-0 para o Ceará, você foi duro, hein? Foi duro, mas menos. Mas ele diz o seguinte, pergunte ao senhor Sandro Tadeu, da ordem de importância, senhor Sandro Tadeu, se será possível o que não foi, o que já foi, o que queria ser e que não será, olha só, senhor Paulo Wiazowski possa ocupar algum cargo dentro da prefeitura. Com a palavra, o senhor Sandro Tadeu. Eu acredito que não há nenhum impedimento legal para ele ser secretário, chefe de gabinete, porque
o indeferimento. Pode ser, porque o indeferimento da candidatura dele é com a questão eleitoral, não tem nenhuma restrição judicial, alguma condenação para que ele não ocupe nenhum cargo. Isso. Exato. Então ele pode ser muito bem um auxiliar. Ali. Ele tem os seus direitos políticos e administrativos preservados. Aí pode ter uma coisa a pontuar. Ser aprovado é uma coisa, mas não teve direito cassado. Não. Ele pode votar e ser votado e pode participar da administração pública. Agora, deixa eu... não tem mais intervalo, né, Virginia? Posso ir direto para finalizar. Então, só para passar para o Fernando, que é o seguinte também, né? A primeira turma do STF vai decidir em sessão virtual se mantém ou não a suspensão da ação do golpe. O presidente do Supremo determinou que o grupo delibere sobre a decisão dos deputados. Moraes, que é o Alexandre Moraes, mais conhecido como o famoso o senhor Moraes. Xandão. Pediu a sessão virtual que vai ocorrer entre os dias 9 agora e dia 13. Que é o resultado. E ele disse, inclusive, que é inconstitucional. Quer 5-0. 5-0. Sem choro nem vela. Sem choro nem vela. Vamos lá. Se você pegar, não sei se dá para ter acesso, o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz, resumindo, o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz o seguinte: crimes praticados após a diplomação podem ser sustados. O que quer dizer sustar? Suspender, e só vai ser julgado depois que ele deixar a Câmara Federal ou deixar o Senado. Sim. Tanto a Câmara Federal como o Senado, se tiverem um senador ou um deputado condenados após a diplomação, o processo está suspenso, está sustado. Só vai andar, e suspende a prescrição também. Sim. Só vai andar depois que ele deixar de ser ou deputado ou senador. O que fez o relator da matéria? Incluiu os 5 crimes, quando na realidade só pode sustar 2 crimes. Exato. O de depredação do patrimônio público. Um jurista explicar exatamente o que você está falando. Só esses 2. Os outros 3, a abolição do Estado de Direito, ataque contra a democracia e organização criminosa, são antecedentes à data da diplomação. Mas isso não é só. Eles incluíram... E o que fala esse artigo? É parlamentar. O artigo 53, parágrafo 13, fala, depois da diplomação de parlamentar. O que o relator fez? E foi aprovado por uma maioria absurda na Câmara Federal, de estender para os outros 7, a suspensão do processo. O Bolsonaro e os generais não são parlamentares. Sim. E mesmo que fosse, não poderia sustar o processo, esses 3 crimes: abolição do Estado de Direito, ataque contra a democracia e organização criminosa. Não vou me estender ao argumento que o relator fez, que é desnecessário. Cabe ao Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal, a gente brinca, é a última a errar, mas nesse caso não é errar, vai ser 5-0. Na realidade, eles vão sustar os 2 crimes de depredação do patrimônio público, os outros 3 concorrem. Há uma manobra geral, a anistia, isso, tudo que se está tentando fazer, tudo é inconstitucional, inclusive a anistia. A anistia não tem nada a ver com essa suspensão, Sim. com essa sustação, para livrar o Bolsonaro e os generais. Uma coisa eu afirmo, eles vão ser condenados. Se eles vão ser presos, Sandro, eu já tenho dúvida. Já não sabe. Agora, serão condenados. Por que eu já tenho dúvida? O Collor corretamente tem que ir em prisão domiciliar. Realmente apresentou um laudo que mostrava que ele tem problemas médicos. Sim. E que carecia dele ficar... Foi estranho, né? Porque na conversa que ele deu, numa entrevista lá, ele disse que não tinha nenhum problema de saúde, já o seu advogado justamente mostrou ali, a questão de medicamentos e cuidados. Eu vi, depois passou no vídeo, eu vi a audiência de custódia. Ali mostrava que ele não está no seu equilíbrio perfeito. Então, no meu modo de entender, uma pessoa que é no colo tinha que estar preso realmente. Porém, há um laudo que mostra que ele não pode estar preso. Só o que agora, isso razão. abre uma possibilidade
do Bolsonaro? Ser preso, ser condenado e não ser preso. Agora, só para finalizar o do Collor, que causa estranheza, inclusive mandar um abraço pessoal lá de Maceió, várias rádios, né, que são co-irmãs nossas aqui pela rede, disseram, ele tem mais de 15 imóveis só em Maceió. Isso. E provavelmente ele fosse ficar em prisão em um apartamento, viu, Virgínia, de 600 metros quadrados, com piscina, com toda a qualidade, com tornozeleira eletrônica. É o que cumpre a lei. É o que cabe na lei. Cabe a lei. Ele não pode sair, ele não pode ter redes sociais. Pessoal, né? Ele não pode sair, ele não pode ter redes sociais, ele não pode receber visitas. Isso. Mas é bem mais confortável você estar em casa do que... Aliás, no presídio, e isso é sério, no primeiro dia que ele estava na penitenciária, ele pediu vinho e charuto. E gritava. É sério isso. Aí os outros detentos, os outros condenados, eu quero pizza, quero isso. Começaram virou uma balbúrdia. Aí tiveram que tirá-lo de lá, senão poderia ter... Quem se inflama, né? Inflama que está lá. Para a gente poder finalizar Diga, Fernando, só rapidamente, né? Por que a Câmara fez isso? A Câmara fez isso porque hoje a extrema-direita, embora menor, domina a Câmara. Nós estamos cometendo um erro grave. A extrema-direita está engolindo a direita radical e até o centro. Isso é grave. E outro ponto, há um descontentamento da Câmara com o STF por causa do orçamento secreto. Sim. E eles sabem que no orçamento secreto muitas irregularidades, vamos dizer assim, para não dizer ilegalidades, cometeram. E eles temem que o STF venha atrás desses que, utilizando ilegalmente o orçamento secreto, destinaram dinheiro sem a comprovação da sua execução. O orçamento secreto, por si só, já é um absurdo, né? Sim. Então, por esses dois motivos. Não vai ter a guarida no Supremo. Até o Fux, que cometeu, até politicamente, ele cometeu um ato que está prejudicando até a sua própria imagem. Vai ser 5-0. Você abre o artigo 53, parágrafo 3º, é parlamentar depois da diplomação e tem 45 dias para o partido reclamar, e foi feito isso. O que eu vejo é mais um confronto entre Câmara e o STF. Nós estamos indo para um caminho muito ruim, Um embate aí. E é isso que o Bolsonaro quer. Ele quer um embate. Ele quer um embate porque ele sabe que juridicamente... aí seria a única chance de viabilizar algo ao juridicamente seu favor. Não tem. Você pode pegar 11 em 10 criminalistas. 12, vamos dizer. Exatamente. Partindo disso, que aí o ex-presidente tem esse viés de entender. Diga, Virgínia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Alexandre Silva de Anis, bom dia a todos. Sigamos direitinho. Vamos lá, só para finalizar as últimas notícias, informações. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse ontem, e ontem confirmou que está deixando o PSDB e ele irá se filiar ao PSD. D de dado, PSD. Hoje, nessa sexta-feira, ele fez uma análise rápida dizendo o seguinte: o casamento entre PSDB e o Podemos fará com que o PSDB deixe de existir. Então, para ele não tem nenhum interesse em permanecer e vai para o PSD. PSD é do Kassab. Porque está se falando muito em fusão, mas tecnicamente, né, Chagas, na verdade é uma incorporação. Né? Porque é a questão da uma vaidade, eles não estão utilizando esse termo. Porque, na verdade, o PSDB é menor. Exato. O Podemos ele já incorporou lá atrás o PSC. Tanto é que passou a usar o número 20, né? Porque o Podemos era 19. Aí passou a ser, que era o antigo PTN. Aí virou o Podemos e agora é um movimento diferente. Essa é uma incorporação bem colocada, mas, por exemplo, a Semineto declarou há 2 semanas atrás que União Brasil e o PP estavam formando uma federação. É diferente da fusão ou da incorporação. Isso. Que é um casamento de 4 anos. E muita gente simplificando. Muita gente fez confusão. E exatamente isso é uma federação. E o MDB também está pretendendo fazer uma fusão. Para tentar, de repente, trazer um nome aí à tona, quem sabe se emplacar para a disputa do pleito do ano. Porque isso tem essas movimentações do pessoal, mas por que disso? É por conta da cláusula de barreira, que foi um erro lá atrás que o STF barrou, né, Chagas, lá em 2008, 2009, e isso foi corrigido. E a cada eleição,
vai aumentando o sarrafo. Isso, então, na próxima eleição, por exemplo, cada partido vai ter que ter no mínimo 2,5% dos votos para a Câmara dos Deputados em 9 estados diferentes. E, por exemplo, se esse critério fosse adotado hoje, o PSDB não conseguiria, não atingiria a cláusula de barreira e perderia o fundo partidário, perderia também tempo de televisão. Então, por isso que está havendo toda essa movimentação. Vira um fantástico. Para arrematar o programa, semana nós temos aí uma comissão presidida, inclusive, pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa, a Alemanha. Já houve uma conversa, já passaram no outrora, há dias atrás, em Portugal. Conheceram lá o projeto, o governador Tarcísio conheceu o projeto de um túnel submerso que ligará a Dinamarca à Alemanha, que tem quase 18 quilômetros. O nosso aqui é bem menorzinho, não chega a 1.000 metros de travessia, 850. E o que disse o governador para a imprensa disse o seguinte, eu achei hoje, se nós analisarmos, o presidente Lula é o virtual candidato do PT, não vejo outro nome para a eleição, virtual candidato. Se falarmos em direita, ou extrema-direita, se quiser, quem seria o candidato hoje, Charles? Hoje, Tarcísio, com toda certeza. Segura a onda aí, vamos lá. Aí o governador Tarcísio Gomes de Freitas, vou devolver depois a palavra ao Fernando, mas eu quero ouvir o Sandro, declarou o seguinte, que a sensibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem ajudando em projetos para São Paulo, muitos projetos em todo o estado, e exaltou justamente o papel que o presidente Lula jogou, né, em relação ao BNDES do Aloysio Mercadante, que inclusive nós tivemos uma comissão também de Santos, visitando o presidente do BNDES. O que soou isso para você, Sandro Tadeu? Elogios rasgados do governador ao presidente. E eles se encontram, sabe? Você sabe que tem uma piadinha já em Brasília, diz assim, presidente, o senhor está indo para onde? Está indo para Santos? Porque o senhor vai encontrar o governador, hein? Porque eles vêm em Santos, eles se encontram. É verdade. E o Tarcísio, lá atrás, a gente tem que lembrar que ele é um servidor de carreira da Câmara dos Deputados. E lá atrás ele foi trabalhar no DENIT durante a gestão da Dilma Rousseff, então ele sempre foi um tecnocrata ali. Foi alçado a questão da política, principalmente depois de ter virado ministro da infraestrutura durante o governo Bolsonaro, então ele tem essa boa relação. E assim, só que o Tarcísio ele está numa encruzilhada, porque ele está sendo jogado a um posto, olha, ele está sendo levado a isso. Que ele tem, em tese, uma... Ele diz que quer ser candidato à reeleição. Ele tem, em tese, tem uma eleição garantida, né? Pelo menos é o que mostra até uma pesquisa da Paraná Pesquisas essa semana, que foi divulgada. Ele aparece liderando com uma certa folga. Agora, assim, numa eleição presidencial é muito complicado, porque, assim, a gente tem um exemplo de 2022. Ele não tem uma expressão nacional ainda. Não tem uma expressão nacional. Naturalmente, o candidato de São Paulo sempre tem uma força por uma questão. Exato. A gente teve isso com Alckmin, a gente teve com Serra, enfim, tivemos outros candidatos e não conseguiram emplacar. Mas, assim, eu acho que ele vai ser alçado a essa condição. Por outro lado, também, a gente tem que lembrar que tem o clã Bolsonaro, que é um pessoal que faz muito barulho também, Eduardo, e é possível que eles queiram emplacar algum candidato. Então, eu não me surpreenderia, por exemplo, se o Tarcísio renunciasse e, olha, com essa intenção de sair candidato e depois ter que voltar atrás, como o Eduardo Leite fez na última eleição. Ou virar um Dória, né? Exatamente. Que tá comendo pelas beiradas. Né? O Dória, ele deixou o governo do Estado para ser candidato, o próprio PSDB o derrubou. A grande dúvida do Tarcísio é isso que o Sandro falou. A família Bolsonaro. A família Bolsonaro não vai abrir mão do poder. O Bolsonaro está fora. Por mais que diga que não, está fora. Só que não podemos descartar um Eduardo Bolsonaro e nem uma Michelle. O Tarcísio está mais ou menos parecendo o seguinte, eu vou ficar na minha, continuo dizendo, vou para a reeleição no estado de São Paulo, só me apresentaria candidato se, por exemplo, o clã Bolsonaro me convidar. Só. Não é isso, Fernando? É isso. Essa é a leitura. Se não tiver... se o Bolsonaro não ceder na sua intenção, e é difícil o Bolsonaro ceder, porque se ele ceder, ele perde o poder político que ele tem. No Brasil tem dois candidatos populares, o Bolsonaro e o Lula. O resto o ex-presidente Bolsonaro, depende o atual desses presidente dois. Lula. Agora, o Tarcísio ele é o candidato da Faria Lima e da grande imprensa.
Tem muito disso. Tem esse viés com a imprensa total favorável a ele. A grande imprensa, a imprensa corporativa, já adotou. Você vê pelos os editoriais dos grandes jornais. Sites de economia. Isso, e a Faria Lima quer porque quer. E só complementando o que o Sandro falou, e o que você também falou, o Tarcísio ele tem um discurso para cada plateia. Ele foi num evento de uma instituição financeira e ele criticou toda a política fiscal do governo federal. Aí, quando ele precisa, como governador do BNDES... Aí vem o elogio. E isso vai ser complicado lá na frente. Exato. E mesmo porque quando você vai pegar a fala dele, o candidato contrário, que deve ser o Lula, ou o Haddad, mas é o Lula, ou falam até no ministro do Supremo, o Flávio Dino, né? Vai perguntar para o Tarcísio, traduza, o que é desvinculação de receita? Aí ele vai ter que dizer que desvinculação de receita é cortar o mínimo da saúde e da educação. E o que é uma reforma uma reforma fiscal? Uma reforma fiscal é fazer outra reforma da Previdência. Vai ter que explicar isso. Exato. Então, o cenário não é tão claro assim, embora essa federação que nós falamos aqui, essas fusões que na realidade a incorporação vai se juntar tudo, o centrão direitão, né? É o centrão, o centrão. Trazendo o Bolsonaro, o grupo do Bolsonaro contra o Lula. Se não tiver um grande desgaste do governo Lula, agora, com o INSS, que caiu no colo dele, foi omisso, mas não foi a origem, não foi dele, mas está colando nele. Está colando nele. Tem uma mão mais pesada e forte. Se isso não pegar tão forte e a economia começar a se recuperar, e tem condições de se recuperar, não fazer 3, mas no ano que vem fazer 2, e esse ano fazer 2, o Lula é um candidato forte, apesar da Eu acho que ele deve estar justamente analisando esse aspecto. Fernando Wagner Chagas, um abraço, obrigado, bom final de semana, curta, é um final de semana, segundo informações do Instituto Climatempo, aproveite o calor dessa sexta, aproveite um calor durante ainda uma boa parte do sábado, mas de uma frente fria que está se deslocando do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná e chegando ao sudeste aqui literalmente, e teremos já na noite de sábado chuva e um domingo mais... Você que gosta... Você gosta de frio, Chagas? Não gosta, né? Não, adoro o verão. Não vai na praia. Não vai na praia. Então, domingo teremos uma temperatura mais amena. Só chuva. Um recado aqui da minha paixão, a minha sobrinha, Diga. Nathalie, ela está ouvindo. Opa! Obrigado, cara. Beijo aí no coração da Nathalie. Mandou a Nathalie é a filha que eu não tive, né? Está ouvindo e mas mandou ela está aí de uma outra forma. Mandou um abraço para todos nós, né? A Nathalie deve falar assim para você e para a mamãe dela. Tem filha para todo mundo. Tem. Aliás, a Nathalie, hoje é dia de contar a história, ela queria ser... Rapidinho. Ela queria ser jornalista. Olha aí. Ela cresceu... Mas ela tomou juízo. Não, ela cresceu com o Luigi Di Vaio, o William Tavares, o Evandro Siqueira. Ela cresceu com esse pessoal. Ela queria ser jornalista. Eu falei, jornalista você não vai ser. Ela fez relações internacionais, que ela adora política. Bacana. Aí ela foi prestar um concurso numa empresa particular. Ela passou em primeiro para fazer marketing. Aí ela brincou comigo. Você não quis que eu fosse jornalista, mas eu fui para a comunicação social. Exato. Hoje ela é analista de marketing, marketing de redes sociais, mexe com inteligência artificial. Parabéns para a Nathalie, então. Então, ela acabou indo para a comunicação de outra forma. Ela, viu, Sandra? Ela meio que ouviu o tio. Basicamente ela fez política. Fez política. Nossa! E mais, eu vou dizer uma coisa, ela tarcisou. Tarcisou. Não, e ela tem uma visão política internacional. Tarcisou, para finalizar, né, Sandro? Você está sempre atento? E a gente vai fechar, encerrar, agradecer, desejar um ótimo final de semana. E, gente, viu, Lúcia? Os especiais voltam em breve, aqui a gente teve muita mudança na rádio, muita coisa. Mudou a plataforma, mudou o streaming, mudou áudio, mudou vídeo, mudou logomarca, mudou tudo. Então a gente vai voltar. Mas o governador Tarcísio de Freitas está sendo conhecido dos bastidores políticos como o governador que mais volta atrás. Você já reparou? Ele dá uma determinação, dias depois, bom, pensando bem, analisando, conversando com as pessoas envolvidas, ele volta atrás.
Recentemente ele havia cortado o recurso de uma casa que cuida de crianças com câncer, você deve ter acompanhado, a Casa Hot, e acabou voltando atrás. Mas não foi o primeiro. Segundo até o Gilberto Kassab, num almoço, perguntado que foi, ele sorriu e falou assim: isso é um bom presságio que a gente pode ter de um bom presidente. E aí ficou nas entrelinhas. Aí diz que o Felício Ramute, que inclusive está viajando, né, no lugar do governador, declarou o seguinte: não, mas ele já é candidato, pode publicar aí. Da imprensa já corporativa pode publicar que ele é candidato a presidente. E aí o governador falou assim, menos, ficou bravo, né? Falou: eu sou o governador e pleiteio, quem sabe, uma reeleição ao governo. O que você tem sentido os passos? Até porque o Sandro Tadeu, para quem não sabe, para quem está... Alô, Hérito aí, Itajaí. Deixa eu mandar um abraço para o nosso Sérgio Zibel, que está em Balneário Camboriú. O nosso amigo Sandro Tadeu tem uma linha direta com o ministro Márcio França. O ministro Márcio França, vira e mexe, é entrevistado pelo Sandro. O ministro Márcio França tem aí uma ideia de ser candidato ao governo do Estado. Mas aí eu imagino o seguinte, que o Márcio França é uma pessoa inteligente. Ele está vendo a onda do mar. A onda está crescendo e quem está surfando? O governador Tarcísio. A governadora, ele vai para um lado, diz: não, eu sou candidato à reeleição. Aí a onda cresce, ele vai para o outro lado, ele diz que pode pensar em ser candidato a presidente. Aí ele vai no toalete do Palácio dos Bandeirantes, viu, Fernando? Aí ele abre o espelho para pegar lá uma escova de dente, alguma coisa, vem aquela voz do fundo assim: Bolsonaro. Né? Como tinha o fato do Dória quando abria esse espelho, você lembra qual a voz que vinha? Geraldo. E aí deu o que deu, né? Então, o que você acha aí nesse sentido aí? O ministro Márcio França vai segurar a onda, vai aguardar, porque, de repente, se o Tarcísio sai candidato a presidente, eu acho que o Márcio vem com totais condições de ser governador. Não, eu acho que sim. E essa pesquisa dessa última semana, do Paraná Pesquisas, tinha 6 cenários diferentes. Um deles era com o Tarcísio tendo como adversário o Alckmin e outro o Márcio França. O Tarcísio está na frente dos dois. Mas numa disputa sem esses dois, o Márcio aparece em primeiro lugar, à frente daquele prefeito midiático, né, das redes sociais, o TikToker, o Rodrigo Manga, à frente também do Ricardo Nunes de São Paulo. Isso. Enfim, então, assim, o Márcio já é um nome consolidado, sim. Ele já disputou, foi governador durante um curto período, em 2018, quando o Alckmin disputou a presidência, e ele também não tem aquela pecha de petista, né, de ser... Exato. A gente que é aqui da região, a gente conhece bem o estilo do Márcio. Né? Não é. O Márcio, ele sempre foi uma figura muito pragmática, né, de conseguir, olha, eu tenho X de recurso, então tá bom, vamos fazer isso. Enfim, ele sempre tem uma visão política muito aguçada, né? E ele sabe fazer. E ele só não ganhou aquela eleição de 2018 por conta do fenômeno Bolsonaro, porque ele fez todo o movimento político correto, né? Então, ele estrategicamente ele está bem posicionado e a única voz, de fato, ali que se apresenta como pré-candidato ao governo do Estado, que faz um contraponto ao Tarcísio, porque todos os outros nomes são do entorno do Tarcísio, que é o próprio Kassab, o atual presidente da Assembleia Legislativa, o André do Prado, que é do PL, o próprio Rodrigo Manga, que é do partido do governador, né, do Republicanos, enfim. Então o Márcio, ele tem se destacado por isso, né, também, por ser uma voz discordante e está bem posicionado nesse jogo, né, mas muita coisa ainda está para acontecer. Mas o Sandro Tadeu fez essa leitura. Sandro, um abraço, obrigado também, leve nosso abraço aí para o nosso querido Theo, mande os parabéns aí no domingo para sua esposa, e vamos comemorar aí o final de semana com muita tranquilidade. E a questão do movimento político é questão de tempo, né? A gente tem que esperar, estamos caminhando ainda para o meio de 2025, mas passa muito rápido. Exato, e 24 horas na política é uma eternidade, então tudo pode mudar. A presidência da Câmara no passado, que eu diga, da Câmara de Santos. É verdade. Aí mais, né? Para alguns tributaristas, do qual o Fernando Chagas conhece muitos, tem até uma fala aí que para quem está pensando em almoço de domingo, para vários tributaristas dizem o seguinte: se o governo ceder muito e pensar em isenção para quem quer que seja do imposto de renda, seja claro e objetivo, vale lembrar que não existe almoço de graça. Não Alguém existe, terá que compensar essa falta de recurso. E eu sou totalmente favorável ao projeto, que é o projeto do Haddad e da sua equipe. Cobrar de quem ganha mais. É isso aí. Você isentar até 5 mil,
vai fazer justiça tributária. Sim. E cobrar. Quem ganha 50 mil por mês. Então, você não está tributando o rico, muito rico no Brasil. Não o cara tem um iate que vale 40 milhões, ele não paga quase nada de tributo em cima disso. Dá para compensar tranquilamente. Aliás, tem me surpreendido muito, a gente entender um pouquinho, o Armínio. O Armínio, de novo ele fala no salário mínimo. Nós não estamos no estado de bem-estar social do passado da Europa. Nós temos um país muito desigual. Como que você vai... É aquela loucura. Você acaba com a saúde, a educação, a aposentadoria e não aumenta o salário mínimo. Ele voltou a falar na semana passada o seguinte, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, veio a público e disse que o aumento do salário mínimo nesse momento é inviável e cita que há uma necessidade de mexer nos gastos tributários do país. Isso, aí eu concordo. Para reduzir a despesa pública, pelo menos em 3 pontos percentuais. Ele diz que o salário mínimo deveria ficar 6 anos ao mínimo sem receber o aumento real, apenas a inflação. Vai com esse discurso para ele. É isso que eu digo. Tem que cobrar desses candidatos. O que é isso? O que é desvinculação da receita? Desvinculação da receita... Traduzir, né? Traduzir. Olha, não ter aumento... Cara, pálida, explica o que você está falando. O que é desvinculação de receita? Desvinculação de receita é você não ter o mínimo de saúde, o mínimo de educação e você não ter aumento de salário mínimo. É isso que tem que... Nós estamos no Brasil. Você quer o equilíbrio? Nós temos 650 bilhões de renúncias fiscais, que é o gasto tributário. É isso aí. Dá para mexer nisso? Claro. Diminui. Só que aí o empresário ele não quer perder o subsídio. Ele não quer perder a isenção. Ele não quer perder a redução da base de cálculo. Ele não quer perder a redução de alíquota. Então, quando você fala em isentar quem ganha até 5 mil, é um absurdo. Dá para isentar, desde que você cobre, de quem ganha 50 mil. Exato. E tem uma boa parcela disso que pode ser essa compensação de um lado para o outro. Chagas, um abraço. Até a próxima. Bom final de semana. Bom friozinho que vem aí com chuva no final de semana. Vai comemorar o Dia das Mamães com a família? Com a minha irmã, né? É isso aí, né? E aí faz papel do tio e também daquele que adotou a Nathalie e Nicolas. Eu vou dar para minha irmã, de brincadeira, espero que ela não esteja ouvindo, né? Um repelente, que ela pegou dengue, né? Eu vou... Sarcástica a sua proposta de presente. De presente, vou dar um repelente. É um perfume de citronela. Boa. Perfume de citronela, ela vai adorar. E para o meu cunhado eu vou dar um capacete de grafeno, né? Fernando Chagas hoje veio espirituoso também, né? Também. Meu Deus, Sandro, um abraço também, ótimo final de semana. Obrigado, Edu, pelo convite mais uma vez. Um abraço a você, a Virgínia e a todos que nos acompanham. E arrisca palpite aí no clássico? Palmeiras e São Paulo? 2-1, tá bom. 2-1, tá bom. E na segunda, Santos e Ceará? Acho que o Santos ganha. Né? O Santos ganha. Na marra, mas ganha. E me parece que o dirigente Pedro Martins está dando área. Está dando área. Por questões torcia para o Santos, né? Na época do Pelé. Mas é complicado. A Virgínia perguntou, eu torcia para o Santos na época do Pelé, né? Tem até aquele time na cabeça até hoje. Como não torcer, a memória afetiva, né? E já que estamos falando de esporte, o brasileiro, a dita imprensa brasileira especializada em automobilismo precisa torcer menos e analisar mais. É verdade. Bortoleto? Primeira impressão está sendo boa? Não, ninguém fala em Bortoleto. Não. Só o dito especialista de automobilismo no Brasil, principalmente nas plataformas. Eu vou arriscar um negócio para encerrar e quero só para mim, comum. Nada mais que isso. Torço para que ele possa até evoluir, mas vai ser uma evolução de alguém comum. Não, pode me cobrar. Ele é um piloto comum, no máximo chega numa equipe média, fica uns 2 anos e depois vai vencer em outras categorias, como o Felipe Nasser. É isso aí. Vai correr em outras categorias e não vai passar disso. Você definiu, é um piloto comum. Com todo respeito, né? Comum, como tem tantos. Exato. Tantos outros. Cheio. E aqui quando se fala, Bortoleto... Agora o Piastri. O Piastri, ele tem... Para mim é uma surpresa neste ano. Eu esperava no ano que vem.
esse ano... Mas me parece que ele já está adiantando aí. Já e em o um Lando ano. Norris está sentindo... o Lando Norris, ao contrário do que dizem, né? Ele é muito instável. Ele é instável, mas não por questão psicológica. Questão de precisão. Exato. Ele é Quando impreciso. você espera do piloto a precisão exata, ele não consegue. E o Piastri está conseguindo. Para mim é uma surpresa o Piastri esse ano. É o que a gente esperava do Lewis Hamilton, ele apresentava, o próprio Verstappen apresentava, apesar do seu gênio também. O Lewis Hamilton, infelizmente, a idade bateu, né? Já foi agora, mas deixou o seu legado. Deixou, 7 anos. E a surpresa boa foi aí, segundo informações, foi uma aparição repentina no evento da família Schumacher, né? Do Michael Schumacher. Que ele que reside com a família na Espanha, pois, segundo nós temos informações, é o melhor local ali para recuperação, para tentar melhorar a sua possibilidade de manter a sua vida. Vamos embora, Virgínia? E parabéns para você, domingo, Dia das Mães. Obrigada e parabéns para todas as mães. Mãe, né, do Ivone. Obrigada. E feliz Dia das Mães para minha mãe também. Santistas, palmeirenses, corintianas, são paulinas, flamenguistas, seja lá como for, né? Se bem que o bicho está pegando lá no Rio de Janeiro, viu? Cuidado que lá a bala come. Tchau. Você viu o carro do goleiro Rossi?